Por favor, peço nesse momento o máximo de concentração da igreja. Não é um texto simples de ser compreendido. No meu ponto de vista, não só esse como nós vamos ler, mas toda a Bíblia Sagrada, se ela não for compreendida através do Espírito, torna-se algo que não nos abençoa. Mas toda vez que a Bíblia Sagrada é compreendida no Espírito, ela vem para edificar as nossas vidas e vem para produzir frutos de bênçãos, não somente nessa terra de viventes, mas para a glória de Deus, para uma vida eterna, uma vida após a morte. Amém, meus irmãos? Ezequiel, capítulo de número 47, versículo de número 1 ao número 12. Esse é o texto que nós vamos meditar nessa noite. E eu vou ler sim, irmãos, apesar de ser muito grande, depois a gente vai vir detalhando, peço um pouco de paciência para os irmãos, porque se eu não ler tudo, fica difícil nós introduzirmos o início da mensagem, tá bom? Diz assim, ó: depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda do sul do altar. E ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas, as águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, as águas me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar por águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000 e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse: viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvore, de uma e de outra banda. Então me disse: essas águas saem para a região oriental, e descem a campina e entram no mar, e sendo levadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses 2 ribeiros, viverá. E haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas e sararão, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engide até Eglaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. E junto do ribeiro, à sua margem de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha, nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folha de remédio. Amém? Glórias a Deus. Presta bastante atenção aqui no nome de Jesus. Olha como que começa o texto que nós acabamos de ler. Ele começa dizendo a seguinte fala: depois disto. Logo, se não existir um depois disto, nada do que a gente leu vai vir a acontecer? Não vai acontecer. Então é necessário que exista uma premissa, uma conduta, para que tudo que nós lemos, quando nós entendermos no Espírito, venha acontecer. Mas a primeira pergunta é: o que é esse depois disto? Logo, quando nós restauramos o templo que é a nossa vida,
ou a casa de oração, que é o lugar onde nós cultuamos e restabelecemos o culto que Deus deseja. Lembra numa das mensagens que foi ministrada aqui, que Deus queria que fosse restabelecido o que? A Páscoa é um tipo de culto. Quando nós fazemos todas essas coisas na nossa vida, assemelharmos como homens que edificaram a sua casa sobre onde? Sobre uma rocha. E quando nós agimos com obediência na palavra para restaurar a casa e restaurar o culto, irmãos, aí nós vamos passar a desfrutar disto que nós vamos meditar nesta noite. Pastor, mas você vai entrar no detalhe de restaurar a casa hoje? Não, porque ao longo de todo o tempo nós estamos ensinando condutas e comportamentos que agradam a Deus, comportamentos cujos quais glorificam a Deus, porque tudo que nós fazemos para a glória de Deus é um restabelecimento do culto que nós prestamos a Deus. E quando nós agimos dessa maneira, olha como começa o texto no versículo 1, ele diz: depois disto, me fez voltar à entrada da casa, ou seja, depois que a gente restabeleceu o culto, depois que nós reconstruímos a casa, o Espírito de Deus agora cata o profeta Ezequiel e leva ele diante da casa e fala: olha como é que ficou esta casa. Assim Sudecai, Ardecom, Manai, Decantas, deve ficar a nossa casa. Se ela não estiver desta maneira que agora nós vamos aprender com as Escrituras, existe alguma coisa na nossa edificação, que aí nós temos que buscar no Senhor, que deve ser reconstruído. E existe algum culto que nós devemos restabelecer. Amém? Está claro até aqui? Glória a Deus. Olha como diz o texto: depois disto, me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas debaixo do umbral da casa. Para onde, irmãos? Porque a face da casa olhava para onde, irmãos? E a água vinha de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. Observa que por 2 vezes ele está mostrando que a casa e a água está direcionada com qual sentido? O que é que tem então neste oriente, irmãos? Que essa casa está voltada exatamente para lá, e as águas fluem exatamente para lá. Olha o que está escrito em Ezequiel capítulo 43, versículo de número 1 e número 2. Então me levou à porta que olha para o caminho da onde, irmãos? Do oriente. E eis que a glória do Deus de Israel vinha do caminho do oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas, e a terra resplandeceu por causa da sua glória. Irmãos, cristão que reconstruiu a tua casa e restabeleceu o teu culto, ele tem os teus olhares todos voltados para onde? Para o oriente. O olho todo voltado para a glória. E quem que é a glória de Deus manifesto nessa terra de viventes? É o nosso Senhor Jesus. Cristo é a glória do Pai, o homem é a glória de Cristo, e a mulher é a glória do homem. Logo, irmãos, o olhar de uma pessoa que já passou pelo depois disto está totalmente direcionado para o Oriente. E o que é que flui de dentro desta casa? Sudecaia, Ridecom, Manai, Decantas, são as águas que nós acabamos de ler aqui em Ezequiel 43, porque ele dizia lá no Ezequiel 47: e me fez voltar à entrada da casa, e eis que saíam umas águas de debaixo do umbral da... O que é o umbral de uma casa? É a porta, irmãos. A porta é o acesso.
E Jesus disse que aquilo que contamina não é o que entra, mas é o que sai. Então os umbrais é o acesso do que entra e do que, mas está saindo de dentro dessa casa o que, irmãos? Águas. E que águas são essas? Águas que vêm do Oriente. Logo um homem e uma mulher que já restabeleceu o culto a Deus e que reconstruiu a tua construção, o que começa a fluir de dentro dela são rios de águas vivas. Olha o que diz o texto que está em João, capítulo de número 7, versículo 38. Quem crê em mim, ou seja, quem está com a tua casa voltada para o Oriente, como diz as Escrituras, rios de águas vivas correrão do seu ventre, do seu interior. É isso que sai dos nossos umbrais, irmãos. É palavra de Deus, são cânticos e hinos está claro isso? Olha o versículo 2 agora. E ele me tirou pelo caminho do norte. Por onde ele me tirou? Pelo caminho. E me fez dar a volta pelo caminho de fora. Por onde ele me fez dar a volta? Pelo caminho. Até a porta exterior. Pelo caminho que olha para onde, irmãos? Para o Oriente. Segundo, o Espírito de Deus, porque é Ele que está conduzindo tudo aqui. Ele sempre vai conduzir essa pessoa por onde? Pelo caminho. O caminho que leva para o reino de Deus, ele é o quê? Estreito. Só que qual que é o alvo final deste caminho? Olha lá a terceira parte, ele fala então, e ele me tirou pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o Oriente. De novo, ele sempre vai nos conduzir por caminhos, onde o alvo final é colocar os olhos aonde, irmãos? No Oriente. Se eu estou caminhando e os meus olhos não estão no meu Oriente, e aí? Passei pelo depois disto? Não. Os meus olhos têm que estar continuamente naquele que é a glória que é o nosso Senhor Jesus. Olha como que continua confirmando. Aí ele diz, ponto e vírgula. E eis que corriam umas águas desde a banda direita. Essa palavrinha desde, irmãos, pode significar também a partir de. Em outras palavras, estas águas tinham como nascente na banda direita. Aí eu te pergunto, quem é que está sentado à destra do Pai? Logo ele é a fonte de todas essas águas. Ele é o verbo de Deus, como nós louvamos. Então toda vez que nós já praticamos esse depois disto, primeiro, o nosso alvo, o nosso foco vai estar sempre no Oriente. A nossa caminhada sempre tem um propósito: chegar no Oriente e contemplar a fonte de todas as águas que provém do nosso Senhor Jesus. Tá claro até aqui, meus amados? Aí ele continua lendo, dizendo: saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão uma corda de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. O que são os artelhos? Tornozelos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos... E mediu mais 1000, e era um ribeiro que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não podia passar. Quem já passou por depois disto, agora ele começa a caminhar em direção a águas
profundas. Olha o que diz o texto, irmãos, que está em Zacarias, capítulo de número 4, versículo de número 9, número 10, diz assim, ó: as mãos de Zorobabel têm lançado os alicerces desta casa, também as suas mãos, para que saibais que o Senhor dos exércitos me enviou a vós. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, e tem uma tradução que diz, o dia dos humildes começos, é o dia que está lá no pezinho em terra, e que vai dar o primeiro passo para pôr o quê? Os pezinhos onde? Dentro d'água, colocar os artelhos dentro d'água. Pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são 7 olhos do Senhor que percorrem toda a terra. Para que serve um prumo? Serve para medir o que, irmãos? O nível. Em outras palavras, depois que eu passei dessa palavrinha que nós começamos a ministração, que diz depois disto, o Senhor agora começa a nos conduzir para águas profundas. Depois disso, o Senhor começa a fazer a gente crescer aonde? No conhecimento, a crescer no entendimento, a crescer na revelação da palavra. Porque olha o que diz Efésios capítulo 3, versículo 18 e 19: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhece o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Irmão, já passou pelo depois disto? Não tenha medo de mergulhar. Não tenha medo de entrar em águas profundas. Não tenha medo de se lançar conforme está escrito a palavra de Deus. Mas pastor, se eu fizer isso é loucura. É loucura sim, irmãos, mas são as coisas loucas como essa que o Senhor escolheu para confundir as sábias. Lança-te nessas águas. Que águas são essas, irmãos? Água que vem do Oriente, que tem como nascente a destra do Senhor. Mergulha. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmos, capítulo de 139, versículo 6, ele diz: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que eu não posso atingir. Em outras palavras, eu já não alcanço mais, já não me dá mais pé, eu já não tenho mais estatura para chegar a encostar, pegar ela. Certa feita, um irmão que trabalhava comigo, irmãos, ele teve um sonho. E nesse sonho tinha uma espada bem no alto, e ele não conseguia alcançar. É a ciência, que é maravilhosíssima. Sabe o que Deus está dizendo? Para quem mergulhar, ele vai experimentar o que é maravilhosíssimo. Isso é para quem mergulha. Então olha os passos de uma pessoa que já restabeleceu a sua casa e já restabeleceu o teu culto a Deus. É dia de culto? Você sabe para onde está a casa? O Oriente. Eu vou, porque se botar os olhos para outro lugar, a casa está em outro. Se direcionar caminhos para o outro lugar, não vai ter acesso à fonte das águas. O dia de cultuar é o dia de culto. A gente tem que estar o tempo todo, continuamente, irmãos, com a nossa casa voltada para o Oriente, continuamente, irmãos. Nós devemos caminhar em sentido ao Oriente, e continuamente, irmãos, nós devemos estar mergulhando cada vez mais em águas profundas. Vocês acham que isso é bobagem? A Bíblia diz que, sabe o que abriu o Mar Vermelho, irmãos? Foi um vento oriental. Sabe quem que mandou aquele vento? O sonho Sudecai, Ridecou, Manai, Decantes que Faraó teve, aonde as espigas magras devoravam as espigas mais gordas, mais nobres, foi oriundo de um vento que veio, sabe de onde, irmãos? Do Oriente. Logo quando nós, irmãos, caminhamos em direção ao Oriente, o vento muitas vezes até parece que estava contrário ao povo hebreu quando ia passar o mar. Só que aquele vento só estava abrindo caminho para eles. Aquele vento que transformava as espigas gordas em espigas magras, irmãos, parecia ser algo ruim.
Mas aquilo para José era a honra que estava vindo na vida. Por isso que o nosso alvo tem que ser o tempo todo caminharmos em direção aonde? Ao Oriente. E mergulharmos em águas, quando nós mergulhamos em águas profundas, a ponto de que nós só podemos passar a nado, está lá no versículo 5. Olha o que vem nos versículos 6, o Senhor diz: e me disse, viste, filho do homem? E agora, vocês estão vendo? Vocês estão enxergando agora o que o Senhor está dizendo? Vocês estão compreendendo o que é que o Senhor está trazendo por detrás de toda essa revelação? Aí ele fez assim, ó: então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro, ao versículo 7. E tornando eu, eis que à margem do ribeiro havia uma grande abundância de árvores, de uma e de outra banda. Aí eu te pergunto, ele voltou a trazer à margem. Antes, tinha essas árvores lá? Essas árvores só apareceu lá, sabe quando? Quando ele mergulhou a águas tão profundas, a ponto deles já não conseguir passar por elas, a não ser a nado. Quando isso acontece, irmãos, olha o que ele faz. Ele já começa a enxergar um outro cenário, um cenário onde ele está num ribeiro, e nesse ribeiro, de uma margem na outra, tem o que, irmãos? Um monte do quê? De árvores. E olha o que diz o Salmo de número 1, em nome de Jesus, medita comigo nele. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. O homem que faz isso aqui, irmãos, ele está com a frente dele virada para o Oriente ou para outro lugar? Então, se ele não faz isso, aí o Senhor fala: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite, ou seja, mergulha em águas profundas. Aí o Senhor diz: pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo, as suas folhas não irão cair, e tudo quanto fizer prosperarás. Logo, se eu deixo o meu alvo, a minha fronte focada só para o autor e consumador, se eu caminho só em busca de alcançar a fonte, se mergulho em águas profundas, eu vou alcançar para a minha vida prosperidade. Eu estarei plantado como árvore junto a ribeiros de águas, meus amados. Então olhe e veja o que Deus está mostrando. Versículo 8 e 9. Então me disse: estas águas saem para a região ocidental e descem a campina e entram no mar, e sendo lavadas ao mar, sararão as águas. E será que toda criatura vivente que vier por onde quer que entrarem esses dois ribeiros viverá, e viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Presta atenção nisso. Olha o que está escrito em Jó, capítulo de número 14, meus amados. Porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra, a sua raiz e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como uma planta. Aonde essa água, que é a palavra de Deus, aonde esse ribeiro entra, irmãos, ainda que tenha morte dentro daquele lugar, Deus traz vida, porque ao cheiro das águas, irmãos, nascerão os seus renovos. Ao cheiro das águas, meus amados, aonde já não tinha mais esperança, começa a existir esperança. Olha o sentido dessas águas. Elas passam por tudo isso e elas desembocam aonde? Olha o que está lá no versículo 8 que a gente leu. Elas desembocam no mar. E o que existe no mar? Presta atenção nisso. Olha o que diz em Miqueias, capítulo 7, versículo de número 18 e 19. Quem é Deus semelhante a ti,
que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da sua herança. Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os seus pecados nas profundezas do... Em outras palavras, a palavra vem, ela passa em nós, cata tudo que é pecado e leva para onde? Pro mar. Aonde essas águas vêm, aonde ela passa, ela purifica e lança lá no... E você sabe por que ela lança lá no mar, irmãos? Porque lá no fundo do mar é que está o quê? O espírito da besta. E lugar de pecado é lá com ele, não é com os cristãos. Então aonde a palavra de Deus vem, ela lava e lança lá no mar. E é um mar que depois Deus não se lembra mais, aonde todos chamam do mar do esquecimento. E olha o que o Senhor diz ainda. E quando essas águas também chegam lá no mar, aí eu te pergunto, o mar é uma fonte de água doce? Ou é uma fonte de água salgada? Até se a pessoa é uma fonte de água salgada, assim como o mar, o texto está dizendo que o Senhor vem e faz o quê? Quando as águas chegam, sara aquela fonte. Irmãos, não tem como. Aonde ela entra, o que está morto passa o quê? A reviver. O que está cortado passa a aparecer os seus renovos. Só no cheiro dela. O cheiro é aquilo, eu não sei expressar, irmão, mas é o mínimo das coisas. Só de sentir o cheiro das águas, ele já começa a trazer o quê? Os seus renovos, trazer vida. Já começa a lavar, já começa a lançar os pecados no mar do esquecimento. Por isso que o Senhor diz em João capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. De onde vem essa fonte, irmãos, essa nascente? Do Oriente, à destra do ribeiro. E quem está lá? E se os nossos olhos estão lá, quer dizer que nós cremos, e ainda que a gente esteja morto, reviveremos. Amém? Continua. Versículo 10: será também que os pescadores estarão junto dele, desde En-Gedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande em multidão. E olha a pescaria que sobrevém à vida daquele que realmente mergulha como Deus deseja que mergulha. É uma pescaria excessiva. Peixes que estão no mar grande tem peixe pequeno, peixe grande, irmãos. Os discípulos de Jesus, eles pegaram 153 grandes peixes, quando Jesus disse, lança a rede do outro. Na segunda pesca maravilhosa, na primeira pesca maravilhosa, eles não pegaram nada, meus amados. Aí Jesus foi lá de novo, lança a rede do outro lado. A Bíblia diz que eles arrastaram tantos peixes que parecia que as embarcações iriam a pique, iam afundar, porque já não suportavam tantos peixes. Logo, quando nós temos como fonte da nossa vida esse ribeiro, meus irmãos, nós vamos sim pescar uma pescaria abundante. Isso é obra de prosperidade, isso é trazer a maior abastança, meus irmãos. Pastor, irmão, não estou colhendo nada disso. Aí eu pergunto, depois disto, está na nossa vida? Porque se não tiver, não tem pescaria abundante. Pastor, não estou vendo vida. E o depois disto? Está me entendendo? Versículo de número 11. Mas os seus charcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para sal. Observa que 2 vezes tem um pronomezinho ali, seus. Sabe o que Deus está dizendo?
Eu não tenho nada com charco e não tenho nada com lama. Isso aí é seu. Isso aí não tem nada comigo. Porque quando nós chegamos até o Senhor, olha o que ele diz no Salmo de número 40, irmãos. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, e pôs os meus pés sobre uma rocha, e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Depois disto, irmãos, eu coloquei o meu pé na rocha. E quando eu coloco o meu pé na rocha, Deus tira o meu pé do charco de lodo, Ele me tira de terrenos escorregadios e coloca em lugares onde os meus pés estão firmes, que pode bater o vento, que pode bater a tempestade, que pode, irmãos, atingir e assolar aquilo que é ruim, mas aquela casa ela não cai. E em paralelo o Senhor coloca depois o que? Um novo cântico na nossa boca, ou seja, começa a fluir de dentro de si rios de águas vivas. Observa que charcos e lamaceiros está totalmente relacionado com o sal. Uma fonte de água salgada, ela é cheia de charco e cheia de lamaceiros. Mas Deus nos tira do charco de lodo, nossos pés sobre a rocha. E o mais bonito, irmãos, que Deus até permite o vento vir, as águas virem, para que todos vejam, e depois que todos verem, Ele diz: e vão temer, e vão confiar no Senhor. Eu falo para ti, por experiência de evangelho, você quer saber se a pessoa realmente está com o pé dela sobre a rocha? É quando Deus permite vir o vento e vir a tempestade, porque se aquela casa cair, significa que ela nunca teve, mas se ela subsistir, aí todos vão ter que contemplar o que esse versículo diz. Todos vão ter que contemplar e vão ter que confiar no Senhor. Finalizando, versículo de número 12. E junto do ribeiro, olha lá, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda sorte de árvore que dá fruto para se comer. Vai mergulhando, irmãos. Vai mergulhando, porque nós nos tornaremos como esse ribeiro, como árvore plantada, que você vai ver dentro da tua casa, se levantando em cada uma das bandas as árvores. Ao cheiro dessas águas, até aquilo que está morto, tu vai ver reviver. Continua caminhando em direção Sudecaia, Ridecou, Manai, Decantas a Jesus. Continua caminhando, porque ao cheiro das águas, irmãos, é ao cheiro, tu vai ver os renovos. Tu vai ver nascendo à tua direita, na tua margem direita e na tua margem esquerda. Subirá toda sorte de árvores que dá fruto para se comer. Não cairá a sua folha e nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirão novos frutos. Porque as suas águas saem da onde, irmãos? Do santuário. Veja que as águas que saíam da casa lá no começo, elas vinham do altar, meus amados. Um altar que tinha como alvo o Oriente. Essas águas que saem do santuário de Deus, que tem como fonte o nosso Senhor Jesus Cristo, irmãos. Aonde ela chega, ela traz renovo para as árvores. Aquilo que está morto volta a reviver. Só no cheiro. Aí ele diz: e o seu fruto, o fruto dessas vidas, servirão de alimento, e as suas folhas de remédio. Sabe o que é isso? Todo mundo que chega perto de uma pessoa que é uma árvore plantada ao ribeiro, ela sempre tem uma palavra para alimentar a alma. E ela sempre tem uma folha, irmãos, que serve de remédio para quem está doente, para quem precisa de uma palavra de conforto.
uma palavra de carinho, de direcionamento. Pode chegar, chega perto dessa casa que já passou depois disto. Pode chegar, que tu vai ver saindo dos umbrais é esse tipo de água. Água que sacia a sede, que cura a alma. Água que são como alimentos para a alma, remédio para a alma. Por isso, pelo amor de Deus, eu não sei para onde está voltado a fachada da tua casa, ou da minha, ou da nossa casa. Eu não sei para onde está voltado os umbrais da nossa casa. Eu não sei por quais caminhos nós temos trilhados aqui, mas que seja sempre voltado para o Oriente, aonde está a glória do Senhor. E sempre com um alvo, irmãos, assim como Zorobabel tinha um prumo na mão, que nós tenhamos na nossa mão essa ferramenta, a ponto de nós olharmos e falar, está raso ainda, o nível está raso, eu tenho que mergulhar mais, porque eu só produzo esses frutos, e só me torno essa folha, irmãos, quando eu mergulho a ponto de já não dar mais pé. Você sabe quando é que já não dá mais pé, irmãos? É quando nós já não temos mais o controle da nossa, já não tem mais. Está tudo nas mãos, o rio que flui do trono do Senhor. É Ele que corre para as nossas vidas. É Ele que nos conduz por onde nós temos e aonde nós vamos. Nós vemos árvores nascendo à direita, nascendo à esquerda. Pessoas sendo alimentadas, pessoas sendo curadas, pessoas prosperando porque chegam à pesca maravilhosa, pessoas tendo os teus pecados lavados e lançados no mar. Nós contemplamos todas essas coisas nas nossas vidas. Deu para entender? Então, por favor, não esquece do depois disto, porque o depois disto, ele é um marco para que tudo isso se cumpra nas nossas vidas. Amém? Irmã, faz favor, conta o teu sonho, por favor. Presta atenção nesse sonho, que eu acho que esse sonho fala um pouquinho dessa mensagem no nome de Jesus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Eu sonhei que o Davi e a Maria estavam brincando, cada um com uma mangueira, se molhando, mas era um jardim maravilhoso. Tinha flores, muitas flores de todas as cores, e eu deixei os dois lá e entrei. Aí eu lembro que eu comecei a arrumar a cozinha e eu ouvi um barulho no meu telhado. Era água. A água começou a cair assim pelos bocal, todo lado minha casa começou a encher de água. Mas era uma água linda, purificada assim, branquinha, saía até a estrela da água. E eu falei, eu vou ver da onde que está vindo essa água. E eu fui acompanhando e cheguei lá, eram os dois, era um lago e estava pulando assim, eram muitos peixes de todas as cores e enormes. Eu corri, peguei um latão e comecei a pegar peixe, enchi o latão de peixe e tinha peixe, eu queria pegar peixe e não cabia mais. Quem que foi Davi na Bíblia, irmãos? Um homem segundo o coração. Quem que foi a Maria na Bíblia? Uma bendita entre as mulheres, uma mulher agraciada. E Deus tem usado pastores como Davi, profetisas como Maria dentro da igreja, mulheres agraciadas e homens segundo o coração de Deus, para fazer as pessoas terem acesso ao quê? A essa fonte de águas, que ela vira que resplandecer. E quando aquela água ela deixou entrar dentro da casa dela, irmãos, ela quis saber aonde estava a fonte de tudo aquilo. Quando ela buscou na fonte, ela encontrou na vida dela pesca maravilha. Ela caminhou então em sentido ao Oriente, em sentido ao Ribeiro. Que a nossa caminhada seja em sentido ao Oriente, em nome de Jesus. Amém?